Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é comemorado o Dia da Engenharia. Parabéns aos profissionais desta área. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui, ao vivo, de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, aqui na Ubra TV. E no programa de hoje, o tema é Proteção dos Animais e a Política. Segundo o Instituto PET Brasil, mais de 184 mil animais abandonados ou resgatados por maus tratos estão sob tutela de ONGs ou de grupos de protetores, sendo 96 deles cachorros e 4% gatos. Estamos recebendo hoje o presidente da Câmara de Vereadores de Canoas, Cris Moraes. Cris é pai, professor, tutor de 32 animais resgatados, bacharel em Direito e protetor e político pelos animais há quase 2 décadas. Muito boa noite e obrigado pela presença no Papo Certo. Muito boa noite, João. Muito boa noite, Amanda. Obrigado pelo convite, trazer aqui do Papo Certo esta pauta tão importante e necessária para que nós possamos discutir aí um pouco. Cris, muito obrigada pela tua presença aqui no programa. E você aí de casa já pode saber mais enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080, que o nosso convidado vai responder aqui no programa. Fique aí, que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. De volta com um Papo Certo e não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook e vocês também podem compartilhar o programa através destas redes sociais. Bom, começando o nosso papo de política, então, Cris, fale um pouquinho sobre a sua trajetória na política. Bom, João, eu comecei na política em data específica, em 1997, no Grêmio Estudantil da Escola Carlos Chagas. Comecei lá no movimento estudantil, lembro da Marcha dos 100, buscando direito para os professores, Eu já fazia o curso de magistério, buscava ser professor, e iniciamos ali o movimento político. E mais tarde eu fui acabar conhecendo o Partido Verde, o movimento estudantil acabou me levando, me aproximando da política, e eu conheci em 2006 o Partido Verde e ajudei na superação da cláusula de barreira imposta pela Constituição de 1988. De lá para cá, comecei a fazer política partidária, juntando, então, essa questão animal e a política partidária. Interessante. E, Cris, me conta por que tu optou, então, em defender a bandeira da causa animal? Não foi uma opção, Foi a causa animal que me escolheu, Eu sempre gostei de animais, sempre tive animais quando criança. E meu irmão mais velho também gostava muito de animais. Eu lembro de um feito lá, um arranca-rabo lá, uma briga por conta de um gato. E aquilo ficou marcado na minha memória, sabe? E de lá para cá eu não consegui me dissociar. Eu costumo dizer que foi a causa animal que me escolheu para ser representante. E dizem que realmente é bem assim, É o animal que nos escolhe. É bem isso. Faz sentido. Faz muito sentido.
Até tá vendo na foto da divulgação do programa, tu tava com uma cachorrinha. A Dasha. Dasha, quando filhote, foi atropelada e perdeu a pata traseira, a pata esquerda traseira. Mas ela é muito pequenininha, então tava só os ossos assim aparecendo. Aí a gente resgatou, levamos ela para o serviço municipal, né? Para o Centro de Bem-Estar Animal aqui da cidade de Canoas. Ela foi tratada, foi recuperada e a gente fez lar temporário, que acabou ficando permanente, né? O LT permanente, lar temporário permanente, está conosco e a nossa dog propaganda, né? É verdade, a Dog Star. Linda, Dasha. Você sabe que aqui no programa nós começamos em agosto. Estamos no programa 176, 177, né, João? Por aí, né? E é a primeira vez que a gente consegue trazer alguém para falar sobre pets, que foi algo que a gente sempre quis muito. Então, realmente, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu agradeço poder estar aqui. E Cris, e a realidade da proteção animal em nosso estado, como está? Em todas as cidades são assim, tem a iniciativa que Canoas tem, né? Nós temos cidades pelo estado do Rio Grande do Sul, pelo Brasil afora, com muitos problemas com os animais. Os animais sofrem a pior das doenças. Eu costumo dizer que a pior das doenças é o abandono, né? Quando a Amanda trouxe aquele relato ali do início do programa de 148 mil animais em situação de abandono, maus tratos, sendo tutelados por ONGs e protetores independentes, isso é uma realidade muito próxima do que o estado do Rio Grande do Sul. E a gente não tem a política pública de bem-estar animal no estado. Então a gente vê sim animais sofrendo, animais sendo maltratados, negligenciados, abandonados com um maior número de diversas patologias, e a gente vê os protetores agindo, tentando fazer a função que o Estado deveria alcançar. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que vejo o copo, quando está pela metade de água, eu considero que ele já esteja quase cheio. Eu acho que a gente, com esse avanço, a gente consegue minar outros municípios, tocar o coração de outros prefeitos e outros vereadores e outras pessoas para que ajudem a melhorar um pouco mais a causa animal. E essa questão do abandono, agora a gente veio do verão, período de praia, né? Aumenta muito a questão do abandono dos animais, né? O maior índice de abandono é nesse período, né? Porque as pessoas ou compram ou vão até um abrigo, né? E retiram aquele animal, pensam em dar uma oportunidade e acaba que chega esse momento das férias e sim, parece absurdo, né? A gente falar isso, mas eles abandonam nas saídas das cidades, abandonam em terrenos baldios, eles abandonam amarrados em sacos, eles abandonam nesse período, assim, pode ter certeza que a maior quantidade de abandonos é porque as pessoas querem curtir as suas férias. E não é que não sejam merecidos, são merecidos, mas tem aquele ser ali, né, que eles estão tutelados, que eles estão cuidando, eles não podem. Eu acho que é a pior das coisas. Acho que é importante então, de quem quer ter um animal, né, que tem essa responsabilidade, né, de tratar, de cuidar, de levar no veterinário, de dar as vacinas e saber que vai ter uma responsabilidade, né? E também as penalidades, né, João? Porque tu abandonar um animal também é um crime. Também. E tem a sua penalidade, né? Mas, Cris, aproveitando, eu quero te perguntar, aqui na nossa cidade de Canoas, como que se organiza, então, essa questão da proteção animal? Aqui a gente costuma fazer uma série de atividades. Nós estamos hoje num momento em que a gente tem um serviço público municipal. Eu costumo dizer que ele não é o que a gente gostaria de ser, mas também já não somos o que éramos quando iniciamos. Então, quando a gente iniciou aqui a trabalhar a questão da causa animal, a gente começou a fazer brechó, começou a fazer eventos, tudo que é coisa assim que vem na cabeça, bingo, até Pix premiado a gente faz, não importa, o que vier, que dê para arrecadar, para alcançar para um protetor, para alcançar para os animais, a gente faz. Então, é uma prática, assim, bingo. A gente está indo para a 12ª edição do Cão Reteiro. A gente iniciou lá em 2016. Que legal. Que é um lugar onde a gente reúne as pessoas que gostam de animais para comer carreteiro tradicional e carreteiro vegano. E também ter essa oportunidade de se alimentar sem utilizar animais para o alimento. E ali a gente arrecada e esses valores todos são revertidos para os animais, assim, ou para protetoras, ou para protetores independentes, ou projetos, mas a gente se vira para alcançar o mínimo, assim,
para a sobrevivência dos animais. Mas são pequenas ações, né, que vão sendo feitas, mas precisam ser feitas. Sim. E a somatória de pequenas ações vai resolver. Se cada um fizer a sua parte... Aí o Papo Certo está fazendo a sua parte. Cris, e qual a importância de se ter um defensor da causa animal eleito? Eu costumo dizer que a gente não consegue mensurar o tamanho do efeito pedagógico de ter um vereador da causa animal. Eu fomento que os protetores se candidatem pelos municípios do Brasil afora, pelos mais de 5 mil municípios, para que nós tenhamos lá um representante. Acho que a gente tem muitos avanços na cidade de Canoas e muitos deles aconteceram justamente por isso, por ter um vereador que vai para a tribuna, que utiliza aquele espaço e se tiver que bater no prefeito, a gente vai bater, se tiver que cobrar, a gente vai cobrar. Uns a gente consegue só batendo, outros a gente consegue construindo, né? Como hoje a gente tem um prefeito que ajudou na construção do Centro de Bem-Estar Animal lá em 2012. No início de 2013, o prédio ali na Boqueirão, 1985, a política de bem-estar animal. E tudo isso existe na cidade porque a gente tem, eu tenho convicção, os protetores auxiliando e porque tem um representante. E não necessariamente tem que ser eu, né? Mas tem que ter um representante que fale um pouquinho mais alto, assim, para que eu brinco que a gente latia do lado de fora da Câmara. Hoje a gente late lá dentro. E aí o latido é alto pra caramba lá dentro, sabe? Eu acho que é super importante ter um representante da causa animal. E, Cris, tu como o vereador mais votado em 2020, entende que a quantidade de votos influencia na importância da pauta? É o tamanho, é o volume do latido, sabe? O político, né, é medido pelo voto. Tanto é que tu te eleges se tu tiveres mais votos, né? Então, quando nós iniciamos lá em 2016, na primeira eleição, eu tinha 1.269 votos. E aí nós iniciamos timidamente, o prefeito era outro, os próprios colegas tinham uma relutância, primeira vez um vereador, causa animal, o que é isso? Mas a gente começou a dialogar, a gente começou a construir, tanto que o trabalho deu tanto certo que nós saltamos 172% na votação. De 1.269, a gente foi para 3.389 em 2020, sendo o segundo mais votado, né, em 2020. E em 2022, um crescimento de mais de 700%, porque nós fizemos 16.585 votos para deputado federal. Hoje eu sou o quarto suplente de deputado federal pela federação. E quando tu tem o voto, tu consegue dialogar na altura dos outros políticos que têm voto. É isso aí, eu acho que sim. Resumindo a tua pergunta, eu acho que quanto mais voto, mais ouvido tu é. O teu latido é muito mais alto. Muito legal. Bom, Cris, e gostaria de saber de que forma o Cris Protetor ajuda os animais. Bom, já passaram por mim, hoje eu tenho 32 animais resgatados, entre cães e gatos, na minha casa, sob minha tutela. Mas já passaram pela nossa casa. A minha esposa, a Thelma, ajuda muito no combate e no atendimento, é parceirona, assim, tanto que se formou veterinária, né, e agora está aí atuando na causa animal. O resgate, ele é uma das coisas que parece pouco, assim, mas quando a gente faz esse resgate, essa vida que a gente salva, ela tem um efeito muito significativo. Então, o protetor Cris Moraes, né, ajuda nos resgates, ajuda fazendo os eventos, ajuda animais que que não estão sob minha responsabilidade, né? O importante é a gente tá ali ajudando os animais, não necessariamente os meus. Então, eu acho que eu consigo ajudar nesse sentido, assim, sendo ativo. A prefeitura tem algum trabalho de conter essa superpopulação dos animais abandonados? Sim, temos. Nós temos um plano municipal de castração. O pior das doenças para os animais domésticos é o abandono. A pior das doenças. E a solução é a castração. Sem controle populacional ético, castração, a gente nunca vai conter a quantidade de animais que estão nas ruas e nunca vamos conseguir baixar este número de 148 mil animais que estão sob tutela de ONGs e protetores independentes, o que beira o absurdo. Pessoas abnegadas cuidarem dos animais
que nós mesmos, né? Porque eu não me retiro, assim, não me coloco, não me excluo, sabe? Eu tenho uma avó, eu tenho um avô, eu tenho uma mãe, né? E o pensamento era diferente. Animal era animal, bicho é bicho. Hoje não, hoje a ideia é outra, né? Então, nós somos os culpados pelo que acontece hoje com os animais. Eu acho que, por isso que eu brigo tanto, fomento tanto a questão da castração. Isso é universal. Eu queria te pedir uma coisa, já que entramos nessa parte da castração, e a gente tem mais um minutinho dentro desse primeiro bloco, eu queria que tu comentasse aqui como que funciona, então, a castração aqui em Canoas. Entra numa fila, vai direto no local, como é? Bom, aqui em Canoas, hoje, a gente tem o Castração Taon, que abre no site da prefeitura, são 300 vagas, para te ver a importância, de novo a gente volta lá do vereador, né? E de ter a política pública de bem-estar animal e alguém que defenda. Em torno de 8, 10 minutos já não tem mais vagas. Né? Mas tem o prefeitura na rua todo sábado de manhã que dá para ir lá sentar, falar com a secretária, pedir as castrações. Eu faço pedido de providências no gabinete, eu e todos os outros vereadores também podem fazer. Daqui a pouco está assistindo, não é uma pessoa próxima a mim, mas conhece outro vereador, entra em contato com ele, pede para ele fazer um pedido de providência, porque o importante para nós é castrar os animais. E indo no Centro de Bem-Estar Animal também, o castramóvel está funcionando na cidade. Tem uma série de formas de castrar. Hoje as pessoas não podem dizer, eu não consegui. Tem um monte de jeito. Se não conseguiu de um jeito, consegue do outro. O importante é castrar os animais. É isso aí. Então, pessoal, nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos, é bem rapidinho. Fique aí, que já estamos voltando. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 30 29 80 80. Lembrando que também estamos ao vivo nos canais digitais NET, Claro, Vivo e Tubarão. Cris, tu foste eleito presidente da Câmara de Canoas, a terceira maior cidade do estado. Como hoje tu está atuando nessa... Qual é a responsabilidade aí, né? É tenso pra caramba. Assim, Está no fogo cruzado. Além de tudo, ainda estar no fogo cruzado também. Mas é tenso, João. Ali, ser presidente de Câmara dos Vereadores é uma atividade completamente diferente do que eu estava acostumado. Né? Porque quando tu está na sala de aula, tu tem um plano de ensino, né? Tu tem ali a convivência com as crianças... E aí é diferente. Ser vereador, para mim, era estar na rua, ouvindo a população, tentando atender, tentando achar uma forma de ajudar. Na presidência, tem muito administrativo ali para fazer. Tem muito papel, tem que ter muita atenção. E isso toma todo o tempo. Toma o tempo que eu não tenho, na verdade, né? Porque tu ser ordenador de despesa, ser o presidente da Câmara... tu ser o prefeito lá no executivo, né? E tu seria o prefeito no legislativo, guardadas as proporções, né? Mas é o teu CPF que fica ali marcado. Então, qualquer erro administrativo são os teus bens que respondem. Então, é tenso. É prazeroso porque na história de Canoas, primeira vez que acontece. Na verdade, é a primeira vez que acontece de ter um vereador da causa animal e a primeira vez que acontece de ter um protetor de animais eleito presidente da terceira cidade, né, do estado do Rio Grande do Sul. Canoas está entre as 50 cidades mais importantes do Brasil. Nossa, não então, tinha essa informação. É importantíssimo nós da causa animal termos um presidente neste momento, assim, neste momento tenso também da política do município de Canoas. Está sendo uma escola
para mim. Eu estou aprendendo, estou conhecendo as pessoas bem como elas são, e eu acho que isso é um aprendizado inigualável, assim. Sempre se aprende alguma coisa em tudo que acontece. É verdade. Faz parte, né? E, Cris, em 2022 tu concorreu, então, a deputado estadual, ficando na suplência e sendo o protetor mais votado de todo o nosso estado. Quais são as principais vantagens, então, e contribuições de em si ter um deputado federal como protetor? Eu julgo, me candidatei, inclusive, a deputado federal, porque se hoje nós perguntarmos para o Jair Jorge, se perguntarmos para o Batistella de Santa Rita, se perguntarmos para o Sebastião Melo de Porto Alegre, quantos reais eles têm livres para investir em algum segmento, eles dirão que não tem, porque o orçamento está todo comprometido. E lá em Brasília é onde estão as emendas parlamentares, o recurso para determinadas finalidades. Um deputado federal hoje tem mais de 16 milhões em emendas que ele pode destinar para os municípios, para os estados e dizer, gostaria que investisse neste segmento. Então, por isso eu julgo ser importantíssimo, né, estar na Câmara dos Deputados Federais para que nós possamos ter recursos para investir na causa animal. Porque geralmente os prefeitos dizem, mas eu não tenho dinheiro para investir na creche das crianças, né, ou no leito do hospital. Bom, se nós tivermos um deputado federal, vai vir uma verba carimbada para determinado segmento, né, para ajudar a Vanessa Negrini, que hoje assume o Departamento de Proteção e Defesa dos Animais dentro do Ministério do Meio Ambiente. É a primeira vez que se cria um órgão a nível federal que pensa política, que está construindo política pública para verticalizar, para que nós tenhamos, então, um norte, para que nós tenhamos uma política na União, que possamos replicar no Estado e que possamos copiar aqui no município e aí sim construir, como eu digo, uma cidade melhor para nós e para os animais. Bom, Cris, e você é político, professor, né? E como tu enxerga essa dupla atuação entre as funções e como elas se conversam? João, eu sou uma pessoa que acredito que a educação e a política são duas ferramentas transformadoras de sociedade. Então, eu me sinto muito tranquilo em ser educador, com muita honra, e estar político, né? Justamente para conseguir, com a união disso, com o efeito pedagógico que essa união traz, e imprimir isso na Câmara dos Vereadores, seja lá onde eu estiver como político, eu enxergo que a gente consegue, sim, mudar as vidas das pessoas. E, no meu caso, um diferencial, não somente a vida das pessoas, mas dos animais também. Nós temos uma série de doenças que os animais, que a contingência, um número grande de animais pode ocasionar. Nós temos doenças psicológicas. Nós temos pessoas abnegadas que abdicam do convívio da sua família para cuidar de 100, 150, 200 animais. E isso não é saudável. Não é saudável para as pessoas e também não é saudável para os animais. Por isso que eu acho que a gente precisa juntar esses elementos e aplicar e ter resultados positivos para a causa animal. Trouxe uma questão interessante. A pessoa está abnegada, ela está ajudando os animais, mas tem lá 200 animais, talvez não tenha espaço suficiente para 200 animais, e ela também tem tendo problemas, talvez até de ordem familiar, né? Sim. João, eu brinco, né? Geralmente quando me perguntam, Amanda, eu brinco, como eu queria ter um cachorro, porque 32 é muito, sabe? É difícil, tu não consegue dar atenção, e por mais que tu te esmere, não consegue dar atenção como eles merecem. Só que eu entendo também, já passaram por mim mais de 70 animais na minha casa. O número máximo que eu tive foi 54 animais. E, de fato, é difícil dar a atenção que eles merecem, né? Mas o que tu não pode também é o que, às vezes, acontece de tu te apegar naqueles animais, aí tu desenvolve um sentimento messiânico, no sentido de que tu é o Messias daqueles animais e só tu cuida, só tu trata, ninguém fará o que tu faz, e aí tu não doa. E aí tu acaba sofrendo de transtorno obsessivo-compulsivo, de TOC, e aí tu acaba acumulando aqueles animais, e vai ficando, quando vê tu tem 200. E não é difícil tu ter 200. Eu já tive 54. Não é difícil. Eu conheço pessoas em Canoas que têm mais de 100 animais sob sua responsabilidade. É muito amor envolvido.
É muito amor envolvido. Cris, eu queria comentar que uma vez eu fiz uma reportagem muito interessante que um hospital de Gravataí, se eu não me engano, foi Cachoeirinha, autorizou que o pet visitasse o seu dono e fez muito bem para o paciente. Sim. Qual é o teu posicionamento em relação a isso? Eu acho que a gente precisa trabalhar muito a tolerância, né? E quando a gente trabalha a tolerância, a gente consegue perceber nuances que se tu não for uma pessoa que tolera o diferente, tu não consegue perceber, sabe? E estar num hospital acometido de uma doença e sentir falta, seja ele do teu filho, seja ele da tua mãe, seja a falta da tua esposa, do teu marido, ou seja a falta do teu gato, do teu cão, né? Porque só quem sente esse amor que a gente fala é capaz de sentir essa falta. Então, se tu tá sentindo falta do teu cachorro, do teu gato, eu acho que sim, os hospitais deveriam usar isso, inclusive, como medida alternativa de tratamento. Para que a pessoa tivesse contato, tivesse aquele cheiro de novo, para que ela conseguisse, então, ali ajudar na recuperação da sua patologia. Acho extremamente importante isso. Que bom. Cristo, tu tem um comentário de um projeto de lei aqui em Canoas que leva nas escolas o debate sobre o tema animal. Como é esse projeto? O projeto Proteção, Direito e Bem-Estar Animal nas Escolas é uma iniciativa minha, aqui na cidade de Canoas. Ele traz a possibilidade, então, dos professores, alfabetizadores, né, que é de responsabilidade do município, de trabalharem na transversalidade o tema proteção, direito e bem-estar animal. E aí tu pode pensar, mas é complexo, né? O professor vai ter que trabalhar na transversalidade. Que diacho de transversalidade é essa, né? Eu cito um exemplo básico, assim. A professora de matemática, ela pode tratar o tema de cuidado com os animais, explicando uma progressão geométrica, uma PG, para aqueles alunos, explicando a forma de procriação dos animais. Um único casal, ele pode gerar 80 mil filhotes em 10 anos. Nossa, é um número muito grande. É muito alto. Nós temos, assim, assuntos para entrevistar o Cris umas 4 vezes aqui no Papo Certo, mas o nosso programa chegou ao fim. Então, em nome da nossa equipe, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Maravilhoso o programa, vocês estão de parabéns. Obrigada. Agradeço também a você por ter nos assistido, lembrando que o programa é reprisado às 7h30 da manhã aqui na Ubra TV. Então, amanhã estaremos de volta às 20 horas com o Papo Previdenciário. Estará conosco o advogado Frederico Klein e estaremos esperando vocês. Até lá.